Começamos hoje e terminaremos hoje ainda o estudo em Obadias. Obadias é considerado o menor livro do Antigo Testamento, porque ele só tem 21 versículos, é tudo num capítulo só, tá? Mas antes disso, nós vamos ter que fazer uma, digamos assim, uma introdução que é muito interessante. Então vamos lá primeiro, tá? Obadias, ele era contemporâneo de quem? Acabe e Jezabel. Vão guardando isso aí, tá? A profecia de Obadias, ela mostra o cumprimento do decreto que Deus fez para a descendência de Isaac, certo? Que era o Jacó e Esaú, e que dizia que o mais velho servirá ao mais moço, certo? Vão guardando os detalhes. Então, vamos lá. O Joséfo é historiador judeu, né? Que ele escreveu um monte de coisa, e ela adaptou, ele fez muitas. Ele era assim, como se ele era um historiador mesmo, mas ele ia de fundo nos papiros, nos documentos antigos, e ele começa a dizer que esse Obadias, ele é quem? É o profeta que mostra lá a história dele em 1 Reis 18, que ele é o profeta que morreu e deixou viúva, filhos e uma dívida. E que ela foi lá para Eliseu, dizendo: eu tenho uma dívida, eu tenho os meus filhos, eu sou viúva, e o que nós vamos fazer? E Eliseu fez o quê? Pega, o que você tem em casa? Eu tenho azeite, pega as. Lembra de tudo isso? Pega as embalagens, tá, ok. E aí, ele tinha uma dívida que os filhos, vocês sabem da história, os filhos iam ser levados como escravos porque não tinha como pagar. O que era essa dívida? Então, vamos lá. Na época lá, Jezabel, lembra que Jezabel mandou matar tudo quanto era profeta? O Obadias escondeu, arrumou um lugar lá e escondeu 100 profetas, tá? Em dois grupinhos de 50, e para eles não serem mortos por Jezabel. E ele alimentava esse povo, e diz que ele pegou um empréstimo para fazer isso. Então, ele morreu, e aí ela ficou com a dívida, com os filhos e passando necessidade. E se você tá tudo lá em 1 Reis, tá? Aí você vai ver a história do Eliseu multiplicando o azeite da viúva. A viúva era essa. Olha que legal. E a gente vai ajuntando e fala, nossa, né? Então vamos lá. O que acontece no livro de Obadias? O livro de Obadias, você pode dividir ele em dois turnos, tá? No versículo primeiro até você ver lá o 14, ele tem uma linguagem, e depois vai vir a outra, tá? Então, o que nós vamos até aqui? Se você for prestar atenção, é um texto que dá até para você decorar, porque é curtinho, né? Então, o elo que vai unir o Obadias, olha que interessante, o Obadias com o profeta de Eliseu, é que diz o seguinte: a 1 Reis 18:12 diz o seguinte: eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha juventude. Tá? Ok. A viúva lá no Reis, ela fala assim para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabias que o teu servo temia ao Senhor. Tá? Então, o que acontece? 1 Reis 18:12 é ele falando, 2 Reis 4:1 é ela falando. Então, isso percebe que ela tinha intimidade com o Eliseu, tanto que ela falou, você sabe quem era ele, né? E a história da dívida. Então, nós temos duas narrativas, dois textos, duas histórias que apresentam um personagem idêntico, ou quase idêntico, né? Então, o Talmud é o livro de tradição judaica, tá? Afirma que é a mesma pessoa. Aí você vai me dizer, mas para quê? Mas o que isso tem a ver com o contexto? Tem, porque aí você vê quem que era o que deixou a viúva e os filhos, tá? E fala até mais bem não existe, fala até melhor do que parou para. Peraí. Ele parou para ajudar
a viúva, porque ele conhecia ela. Aqui já sumiu o meu vídeo de novo, mas eu vou arrumar ele. Você espera aí que vai. Enquanto isso, a gente vai falando. Aí, o que você vai ver? O livro fala de dois povos. São dois povos que... São dois povos que eles têm ancestrais comuns, que é o Jacó e o Esaú, tá? Aí, o que acontece? Eles têm o mesmo ancestral, que é Isaac. Pronto, arrumei a imagem, agora estou tranquila. Então, eles têm Isaac. O que aconteceu com Isaac? Vocês lembram que Isaac é filho de Abraão. Abraão tinha a promessa de filhos que iam dominar o mundo. Aí teve o Ismael, que entrou na jogada, e aí nós vamos seguindo a linha de Isaac. Na linha de Isaac, você vê que nós lemos agora, no comecinho, que diz o seguinte, que um ia servir o outro. Então, eles tinham uma convivência muito difícil, muito difícil. Então, uns se tornaram os israelitas. Os israelitas é quem? Os descendentes de Jacó. Lembra que Jacó foi lutar com o anjo, aí que mudou o nome dele, tá? De Jacó para Israel. E os filhos descendentes de Esaú viraram os edomitas. Quem são os edomitas? Nós vimos no estudo da semana passada. Os edomitas são o povo que constituiu os babilônicos. Então, você vê que eram duas linhas. Só que o interessante é o seguinte, eles sempre estão em conflito. Quando, de repente, todo um povo é levado cativo, quando está tudo bem, quando tem paz entre os povos, eles estão sempre se encontrando e sempre tendo atrito, tá? Que são os edomitas, que eram os babilônicos, nós já vimos semana passada, tá? Então, vocês vão ver que direto tá Israel brigando com alguém. Israel brigando com alguém. E agora, a gente começando o estudo realmente dele, nós vamos ver aqui características e o que todo esse prólogo vai ter a ver com o resto da história, tá? Então, consegui fazer 10 perguntas desse texto, e eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, de Obadias, então nós vamos lá. Primeira parte, de 1 a 14. Obadias está confrontando os edomitas porque eles se sentiam superiores, tinham orgulho exagerados, eles se achavam o top das galáxias, certo? Os edomitas. E nessa época, eles estavam subjugando os israelitas, ok? Então, nós vemos a primeira pergunta. Quem pegou o texto, você vê que é colocado, é todo em ritmo poético. Então, é descrito o que é que Deus falou, mas a estrutura das frases é como poesia. Nós vemos que poderia ser o estudo da semana passada. O que você vê? Era uma oração, né? Tinha uma oração. E aqui nós vamos ver que tem aquela coisa parece uma música mesmo, né? Então, a pergunta 1 diz o seguinte, no verso de 1 a 4, qual a palavra que resume o comportamento de Edom? Você já sabe de onde veio Edom, né? Edom é o pessoal lá que brigava. Então, diz o seguinte, essa é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país Edom. Então, nós vemos que aqui Edom era um país, tá? Bom, palavra do Senhor, Deus castigará Edom. O Senhor mandou um mensageiro a todas as nações e nós ouvimos a sua mensagem. Preparem-se, vamos lutar contra Edom. O Senhor diz a Edom, eu vou fazer de você uma nação fraca e ninguém o respeitará. O seu orgulho enganou, você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim, ninguém é capaz de me derrubar daqui, ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Para e pensa, olha que sentença dura para uma nação e que Deus está falando, eu vou acabar com vocês. E aí vem aquela pergunta, né? Vamos pensar, que eu gosto de pensar assim nas entrelinhas. Tinha gente boa lá?
Tinha, né? Não existe um lugar que só tem gente ruim. Você já viu? Um lugar que só tem gente ruim? Aqui você escuta assim, né? Ah, porque o povo de um país é bom, essa raça é boa, essa raça. Gente, todos os lugares tem gente ruim e gente boa, tá? E aí você vê aqui Deus falando que ele vai acabar com Edom. Aí vem os politicamente corretos. Aquela turma que quer saber do umbigo de Adão. Nossa, mas Deus não viu os inocentes? Vamos parar aqui e lembrar lá da história do Saul, que Deus falou para ele o quê? Mate todos os amalequitas. E ele poupou as crianças e as mulheres. Sabe por quê? Eu amo essa frase que eu ouvi de um pastor e eu não vou me esquecer jamais. Sabe por que Saul errou? Porque o amalequetinha, que é o bebê, ia crescer e virar um amalequetão, que foi o que aconteceu. Então Deus mandou exterminar o povo. Nossa, esse Deus então não me serve, porque eu sou do amor. Ok, isso aí não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor, ok? Então, Deus está falando. E aí você pensa assim, mas Deus então vai acabar? Muito interessante você que nós estamos acompanhando os livros proféticos, você começa a ver que sempre tem a profecia, que é dura, e depois vem Deus falando qual a solução para você se livrar do castigo ou do que vai acontecer. Isso nós vamos ver aqui. Então, o que acontece? Deus falou, eu derrubarei dali, ponto final. Aí a pergunta 2 diz o seguinte, qual foi a decisão de Deus para com Edom? Continuando, vamos lá. De versículo 5 a 7. Quando ladrões chegam de noite, levam apenas o que lhes interessa. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nas parreiras. Mas os seus inimigos destruíram você completamente. Povo de Edom, todos os seus bens foram roubados. Levaram embora todos os seus tesouros. E os seus aliados o traíram e expulsaram do próprio país. Povos com quem você tinha acordo de paz conquistaram a sua terra, e os seus amigos mais chegados fizeram planos para você. E eles dizem: os edomitas são uns tolos. Deus aqui está falando que não é só ele, gente. Então veja bem. Quando que isso não aconteceu com nós, né? Nossa vida. De repente você descobre que uma pessoa que você acha que é seu parceiro, que é o seu sócio, é o seu braço direito, você descobre que ele não é seu amigo. Oh, que coisa nova, né? E vai dizer que nós nunca sentimos isso, se nos decepcionamos com aquelas pessoas que estão próximas, esperando puxar o tapete. E aqui Deus está falando, não só eu, não são os povos que você também, que você convive, tá? Ok. Não. Pergunta 3. Edom conseguirá manter-se em paz depois do julgamento de Deus? Diz que a situação vai mudar depois do 14. Então vamos lá, 8 e 9. O Senhor Deus diz: no dia em que eu castigar Edom, acabarei com todos os seus sábios. Não ficará uma só pessoa inteligente no país. Os soldados de Temã tremerão de medo. Todos os guerreiros de Edom serão mortos. Gente, acabou, né? Não acabou? Aí você fica pensando, nossa, mas Deus vai fazer tudo isso e não existe o povo por aí. Calma, que tudo você vai ver em que época que a coisa aconteceu. A pergunta 4. Deus usa 2 nomes para comparar a rivalidade entre Edom e Israel. Quem são? Vamos lá. E o Senhor diz ao povo de Edom. Você vê que o começo é só falando as profecias para Edom. Então vamos lá. Vocês maltrataram e mataram os seus irmãos descendentes de Jacó. Ah, então é por isso daí que a gente sabe que os edonitas são descendentes de quem? De Esaú, que brigava com o pessoal dos descendentes de Jacó. Então vamos lá. Vocês maltrataram e mataram seus irmãos descendentes de Jacó. Por isso, vocês serão destruídos. E a desgraça acompanhará para sempre. Então, vamos lá. Outro parênteses aqui. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Na Bíblia não tem a expressão eu sou café com leite. Quem conhece? Acho que quando eu era criança, não sei se ainda o povo fala isso. Quando a gente era criança e brincava, o fulano é café com leite. Por quê? Estava lá só por número, né?
e podia acontecer o jogo do que fosse, o que era a turminha do café com leite, não acontecia nada. Mas na Bíblia não tem isso. Na Bíblia não tem isso. Então ele está falando, por isso vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor. Vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês fizeram a mesma coisa. Agora, para aqui. Para aqui. Aqui tá se referindo a dois irmãos, que é o Jacó e Esaú. Então, vamos lá. Nós aqui, eu, na minha família, eu tenho dois irmãos, uma irmã e um irmão, certo? Quando estamos dentro de casa, a gente briga. Você não briga com seu irmão? Você briga, discute, tem alguma coisa. Mas para fora, não. Então, é a história assim. Quem tem direito de brigar sou eu. Quem é de fora não mete o bedelho. Eu vou defender a minha família, depois a gente se mata lá no quarto. E aqui ele está falando que não aconteceu isso. Eles, na hora que viram os outros povos atacando Israel, que era para ser povos irmãos, eles se ajuntaram com os opressores. Quer dizer, você já vê que aqui o sentido de companheirismo e de família não tinha, acabou, não tinha. Então, é aquela geração que parece que está no mundo só para destruir o outro, tá? Então, vamos lá. Como Edom se comportou em frente aos problemas de Judá. Então, vamos lá. Mas vocês não deveriam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado seus bens. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir. Nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. Olha que povo cruel. Nem se diz que é da mesma família. Tá? Aí vamos lá. Existe esse tipo de coisa até dentro da igreja? Sim. Sim. Infelizmente, sim. Então, muitas vezes tem uma frase que é assim, né? Que é até piada, é meme, né? Olha, o fulano fez isso, mas quem sou eu para julgar? Bom, mas já falou mal, tá? E aqui o negócio foi tão sério que não era um disse que me disse, era destruição do povo que era irmão. Gente, então você acha que existiam pessoas boas lá? Sim, mas nenhum deles foi defender o povo irmão. Muito pelo contrário, os que estavam fugindo, eles pegaram e entregaram para o inimigo. Eles ficavam nas esquinas, pegando o cara para matar. Para matar. Então, eu vou falar uma coisa. Eu acho que tem gente que não acredita em Deus, tá? Porque se acreditasse, tinha até medo de fazer um troço desse. Ou o povo não dá bola, ou não acredita, eu acho que não acredita. Porque se você acreditasse em Deus como ele é, você sabia que Deus é justiça, Deus é amor, mas Deus é justiça, e ele cuida dos seus. E aqui esse povo está fazendo isso. E daqui para frente, quer dizer, nos estudos que nós já fizemos, fala o que aconteceu com os edonitas. Eles viraram os babilônicos, e os babilônicos depois, o que aconteceu? Nós já estudamos isso. Vai lá ver os livros nos nossos estudos passados. O que aconteceu? Acabaram, Deus extirpou da terra. Então, Deus nunca dá uma notícia sem avisar primeiro. Deus nunca cumpre uma sentença, Deus nunca maltrata, Deus nunca acaba, Deus nunca corrige sem antes avisar. Para quê? Para você ter chance de mudar de ideia. Então, até quando Deus está na sua soberania, na sua sabedoria, na sua integridade, ele avisa e dá uma chance para a pessoa mudar de ideia. E é aqui o que ele está fazendo. Ele avisou, olha só, gente, o que é isso aqui? E bem parecido com os dias atuais, né? Se você for olhar aqui o que eles faziam, você fala, nossa, esse aqui assistiu o Jornal Nacional, porque é impressionante, tá? Então, aí você vê que até o versículo 14,
é Deus descrevendo quem eram os edomitas e o que esperava por eles, tá? Bom, agora na segunda parte, a negócio tem o capítulo, versículo 15, ele serve tipo para ligar os dois cenários, tá? Da primeira metade e da segunda metade. Então, o que acontece aqui no versículo 15? O autor, que é quem, hein? Obadias, o autor passa a se referir a todas as nações que estavam contra Israel. O que acontece? Ele pega aqui, estava falando de Edom, e você vê que já no finalzinho ele já começa a enganchar e ele vai e fala, compara com todas as nações inimigas. Aí para tudo e vamos ver. Todo o povo que se levantou contra o judeu acabou. É ou não? Até hoje. Até hoje. Ai daquele que levantar sua mão contra Israel. Contra Israel. E aí, gosto de lembrar, quando se fala de exército, quando se fala, a gente lembra do povo de Israel, o que aconteceu no Holocausto, me vem na mente a imagem do vale de ossos secos, que Deus falou ao profeta, profetiza, e ele profetizou, os ossos se juntaram, nasceu carne nos ossos, e se tornou o exército mais potente da terra. E aí você vê no Holocausto, as fotos do Holocausto, é aquelas valas cheias dos cadáveres esqueléticos, porque morreram de fome, aquela coisa horrorosa, sepultando todo mundo em valas, e hoje o exército de Israel é o melhor equipado do mundo. Então, a gente nunca sabe em que ponto que vai acontecer as coisas. Nem o profeta não sabia. Mas hoje, que nós estamos já no nível adiantado da história, você vê, você fala, tinha tudo a ver, Deus já falou, Deus nunca desce disciplina sem avisar. E aí eu quero parar e perguntar para mim primeiro, será que Deus não está me avisando? Ele já me avisou de alguma coisa da minha vida e eu deixei passar batido? Hoje é dia de você fazer um retrospecto no seu travesseirinho. Aí, para os corajosos, perguntar para Deus, assim, como Davi, né? Senhor, me mostra os pecados que me são ocultos. Isso é para corajoso, tá? Bom, voltando ao versículo 15, diz o seguinte: o Senhor Deus diz, está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Você vê que aqui ele estava falando de Edom, agora já está para o mundo todo, todas as nações. Ai de vós, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês. Então, agora aqui, nós vemos que até aqui ele estava falando especificamente, agora ele já começa a vislumbrar até o que acontece nos dias de hoje e o que vai acontecer mais para frente. Então, vamos lá. Versículo 16 e 17. O meu povo já foi duramente castigado em meu Monte Santo. Todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro, serão castigados e desaparecerão. O Senhor diz, no monte de Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Na década de 70, que o povo voltou para Israel, para Jerusalém, tá? É década de 70, gente. É pertinho da gente, né? Então, foi instituído novamente o Estado de Israel, e aqui Deus já tinha falado isso lá pelo Obadias, né? E agora, o que acontece aqui? Deus começa a comparar os povos com quais pessoas, e aí é legal para você ver, tentar entrar no mérito para saber aonde a gente se adapta a isso no dia de hoje, que é o objetivo de estudar a Bíblia. Você estudar a Bíblia só para ter um monte de data na sua cabeça, você está perdendo tempo. Estudar a Bíblia para você saber o modo de Deus agir e como ele continua agindo, porque Deus não muda, tá? Então vamos lá. Quais as tribos mencionadas aqui? Vamos no 18 primeiro. Pulei. Vamos lá. Os povos de Judá, de Israel, serão como labaredas de fogo. Eles destruirão os descendentes de Esaú, os edomitas. Como o fogo devora a palha, nenhum dos edomitas escapará. Eu, o Senhor Deus, falei. Isso aí quer dizer o quê? Calha a boca, tá? Calha a boca. É isso aí e não questione. Aí vem assim, mas eu não entendo isso.
Você não tem que entender tudo. A nossa mente, ela tem um limite. Então, existem muitas coisas que na nossa mente humana a gente não entende. Inclusive, essa história de justiça de Deus. Porque o seu politicamente correto quer fazer como o rei Saul, né? Aí vamos poupar as crianças e não sei o quê. Deus é santo, ele não titubeia. Então, o que acontece aqui? Ele é firme nas coisas que ele fala. Nossa, mas isso vai contra os meus princípios. Que coisa, né? Nós não vivemos pelo nosso princípio. Aliás, os nossos princípios teriam que ser solidificados em base da palavra, tá? Então, vamos lá. Os israelitas do sul de Judá conquistarão o país de Edom. E os que moram nas planícies de Judá tomarão posse do território dos filisteus. Os israelitas conquistarão o território de Efraim e de Samaria, e o povo da tribo de Benjamim tomará a grande Gileade. Os que foram levados como prisioneiros para fora do templo de Israel voltarão e conquistarão a região da Fenícia até a cidade de Sarepta, no norte. E os que foram levados de Jerusalém e que estão em Sefarade conquistarão a região do sul de Judá. Isso aqui está falando o quê? Os edomitas vão fazer tudo isso, mas aí vem o revés, ok? Então, as tribos, você vê, naquela época era dividido por tribos, né? Então, vamos lá. E aí, a pergunta 10, que é a última, diz o seguinte: qual o evento que você acha que Obadias está se referindo? Olha o que ele diz no versículo 21. O povo de Deus vitorioso subirá ao monte de Sião e dali governará o povo de Edom, e o Senhor será o rei. Que evento está sendo mencionado aqui? Obadias está falando. A volta de Jesus. Porque o Jesus vai voltar e vai sentar no monte de Sião, e aí ele vai governar, blá, 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 blá. Então, Obadias já teve a visão do futuro, sim. Vocês acham que ele entendeu isso aí naquela época? Claro que não. Claro que ele não entendeu. Por quê? Ele não tinha visto. Então, o que é? A história louca do profeta, gente, deve ser um maior barato, uma confusão. Porque vem as ideias, vem a palavra na sua boca e você tem que traduzir para o outro. Como que você vai traduzir uma coisa que você não conhece ou que, de repente, você não tem ideia do que vai acontecer? Por isso que o ministério profético é uma coisa muito delicada e tem que ser junto com muita jejum e oração. Com muita oração, senão você acaba metendo a pata. Então, o que é aqui? Obadias, ele conta até o versículo 14 todas as coisas que o povo de Edom fez, aí depois ele ajunta as nações que perseguem Israel, e aqui ele já está falando do futuro. E do futuro, não estou falando nem só de hoje, não, é do futuro para frente. E aí, no finalzinho, ele vai falar o quê? O que vai acontecer, quem é que vai reinar em cima do monte de Sião. Tá? É exatamente Jesus. Então, ele não sabia quem era Jesus. Obadias não sabia, mas ele sabia que ele viu o Senhor reinando. Ai, Kátia, mas você está falando que é o Jesus e que não é o Senhor. Oi, como é que é? A Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, não só? Beleza, né? Bom, vamos lá. E aí, o que nós vamos ver? Nós vamos estudar agora, quem está pegando aqui, né, sabe que nós estamos pegando o caminho contrário, porque nós somos os profetas menores, e agora nós vamos ver o Joel e a Amós. Sabe por quê? Eles falaram na mesma época e com a mesma sentença firme do Senhor. Ele diz que salvará todos os que se arrependerem, e o seu perdão será estendido para todos os que se juntarem ao povo. Olha só, Deus falou tudo aquilo para os edomitas, e aí ele chega no final e fala, mas se você se arrepender, e ele dá sempre uma chance. Enquanto você estiver respirando, há uma chance. Mas por que perder tempo? Já que Jesus nos deu a vida em abundância, por que você vai se contentar com a vida meia boca? Porque você tem os seus pecadinhos de estimação e não quer deixar, né? Então, o que acontece aqui? Em 21 versículos, Deus está falando as características do povo que ele vai disciplinar, e aqui depois ele fala o quê?
Se você se arrepender, se você juntar, as nações se ajuntarão, e eis que o meu reino será instituído. Porque eu já li o livro até o final, tá? E o mocinho vence no final. É quando eles vier no Monte Sinai e ele vai de Sião, e ele vai governar todas as nações. Todas as nações. Então, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Então, o que acontece aqui? Jesus falou dos 2 homens orando no templo. Lembra dessa história? E ele fala que um chegava bem vestido e falava no canto, fala que na esquina para todo mundo ver. Olha como eu sou humilde. Sabe aquele povo que se orgulha da sua humildade? Olha como é que eu sou. É o povo que paga dízimo, né? Eu pago dízimo, eu faço jejum e não sei o que, como eu sou bom. E olha esse aqui, o outro no cantinho, com a cabeça baixa, batia no peito, fala: Senhor, tem misericórdia do pecador que eu sou. Quem é que está agradando o Senhor? Então, a nossa pergunta para pensar hoje, essa semana, é uma coisinha só que eu vou colocar essa semana, mas que vai encher a nossa cabeça a semana inteira. Qual é a minha situação hoje? Eu sou orgulhoso e prepotente, que eu estou sendo orgulhoso da minha humildade, ou estou realmente consciente do lugar em que eu ocupo? Qual é o lugar que você ocupa hoje? Tem vários lugares para você ocupar. Ou você é testemunha, ou você é servo, ou você é parceiro, ou você é simpatizante, ou você é filho. Deus te convida a se tornar filho dele por intermédio de Jesus. Aqui não tinha Jesus ainda, não tinha Jesus ainda, mas hoje nós temos o nosso intercessor. Então, qual é a sua situação hoje? Você está se orgulhando da sua humildade. E ainda vou falar, viu? Tem gente que nem fala com Deus. Isso. Fala com os outros, mas olha como eu sou, eu sofro tanto, mas tem que ver, né? Aqui, me orgulho da minha humildade, né? E de repente, Deus sabe no fundo do seu coração a hipocrisia que tem lá dentro, porque Deus ele é onisciente, ele conhece as nossas mentes e os nossos corações. Então a pergunta hoje vamos lembrar Jesus falando dos 2 no templo. Eu me orgulho da minha humildade ou eu peço perdão porque me considero um pecador, necessitando da presença, do poder de Deus. Só que eu vou te dar uma dica. Se você participar do segundo grupo, o Senhor te exalta, porque você está sendo humilhado na frente dele. Só que ele é o seu pai, e o pai não pisa no filho. O pai, todo mundo que tem filho, ou que é filho, sabe que o pai faz de tudo para levantar o seu filho. Então, Deus se coloca como nosso pai por causa disso. Então, essas profecias todas que foram para Edom, mostra só o que? A rivalidade que existe até no povo de Deus. Existe essa rivalidade. Porque eu vou pesar e eu vou me prejudicar porque esse povo não merece, porque não sei o quê, porque eu ouvi umas músicas. Como é que é? A igreja da parede preta. A igreja da parede preta não presta, vai tudo para o inferno, então eu vou acabar virando as costas para ele. Não sei o quê. Gente, está na hora de botar um ponto final nessa discórdia. Você não vai à igreja, você não pertence ao grupo de filhos de Deus, você não para ficar se comparando com o outro. Você vai lá sabendo que você precisa se alimentar, não importa onde você vai. Paulo fala: congregai-vos, então você tem a obrigação de estar sempre congregando, porque você está sendo fortalecido. E no mesmo tempo que você está fortalecendo, você está sendo fortalecido. E você sabe que se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, ele vai fazer tudo. Ele vai fazer tudo. E de hoje até o nosso próximo encontro, daqui a uma semana, eu tenho certeza que se a sua oração for pedindo para Deus restaurar o seu relacionamento, mesmo que você ache que está bom, vou te dar uma notícia. Sempre tem um degrau a mais. Nunca a gente vai chegar lá no fim, porque sempre vai ter um a mais. Não é por isso que você vai se contentar e ficar sentado na calçada. Entregue o seu caminho ao Senhor. Pergunta para ele qual dos times que você está
Quando você obtiver essa resposta, você pega e lê a segunda metade desse livro e você vai ver o que que está preparado para mim e para você lá. Amém? Beijo grande, até o próximo profeta. Não é nem o próximo capítulo, né? É até o próximo profeta, tá bom? Tchau, tchau.